Alô, rapaziada, vamos para mais um bloco de aula. A gente vai continuar as aulas sobre plano inclinado, né? Já começamos, tivemos a primeira aula. Vamos para a aula 2 de plano inclinado. Show de bola. Uma questãozinha bem simplesinha que a gente vai aplicar. Na aula 1, nós fizemos uma questão, fizemos um exemplo bem simples, em que não havia outras forças atuando, não tinha atrito, não tinha nada, apenas um bloco descendo uma rampa, sem atrito, e aí nós encontramos a aceleração desse bloco. Nessa questão agora, vai ser um pouquinho diferente. Presta atenção aí, se liga. Um bloco de massa M é abandonado sobre a rampa conforme a figura, ele deu a figura aqui, né? Bloco M, deu a inclinação, 53 graus, deu seno, cosseno 53, facinho. Sendo o coeficiente de atrito entre o bloco e a rampa 0,4, determine a aceleração do bloco. E aí tem muita gente que fica às vezes, professor, como eu vou fazer se ele não deu o valor da massa? Se ele não deu essa informação, como eu resolvo? É muito parecido com o que nós fizemos na aula anterior. Mesmo sem saber o valor da massa, para essa questão eu consigo determinar o valor de A. Então vamos ver como é que ficaria aqui? Simplesinho. Primeira coisa, a gente vai revisar o que nós vimos na outra aula. Temos uma força atuando sobre ele, que é a força peso, que aponta na vertical, sentido para baixo. E aí a gente vai decompor, né? Temos um componente na direção de x, que nós já chamamos de px. E um componente na direção de y, né, perpendicular à superfície, que nós chamamos de PY. E agora vocês percebam a diferença para a questão anterior. Nessa questão, ele diz que o coeficiente de atrito entre o bloco e a rampa é 0,4. Ele está afirmando que nós temos força de atrito. Então, se eu tenho força de atrito, eu vou precisar usar a força normal. Quem seria a força normal nesse caso? A força normal, que é uma reação da superfície, ela vai ser igual a quem? A PY. Então, isso aqui é a minha força normal. Então, gente, não tem muito segredo, não. Esse bloco está descendo a rampa, ele vai escorregar a minha rampa aqui, descer. Porém, nós temos uma força de resistência a esse movimento. Nós temos uma força de atrito. Se eu tenho uma força de resistência, né, lógico que esse bloco não vai subir espontaneamente. Ele pode subir se nós tivéssemos uma outra força atuando aqui. Como eu só tenho essas forças, essa configuração, esse bloco de cara que ele vai descer. Você não solta um carrinho numa ladeira e ele sobe, né? Você não é doido, você não é maluco. Então esse bloco vai descer. Esse vai ser o movimento do meu bloco. Se esse vai ser o movimento do meu bloco, a força de atrito ela vai estar contrária a esse movimento. Ela vai estar contrária, ela vai estar resistindo a esse movimento no sentido para cima. E aqui nós temos a força de atrito contrária ao movimento. Pronto, então ficou tudo muito fácil. Simples de se fazer. A gente vai aplicar a segunda lei de Newton na direção do movimento. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte, ó, gente. Vamos por partes, né? Nós vamos definir quem é Px, quem é Py. Quem já fez isso aqui? Px é igual a P vezes seno do ângulo. No caso aqui, P vezes seno de 53 graus. Py é igual a P vezes o cosseno de 53 graus, a gente fez na aula anterior. Tá com dúvida? Volta na aula anterior e vê essa parte. A gente decompôs passo a passo, como a gente acha Px, Py. Não lembra disso? Volta uma aula aí que você está na playlist organizadinho. É só pegar, essa é a aula plano inclinado 2. Você vai lá, playlist de dinâmica, aula 7, você vai ver plano inclinado 01. Então não tem erro não. Simplesinho. Px, Py, né? Mas eu quero encontrar, gente, logo antes de montar o sistema, a gente vai fazer o seguinte.
eu vou definir quem é essa força de atrito. Então, a força de atrito, FAT, já vimos em aulas anteriores, temos aulas gravadas aí ainda nessa mesma playlist de dinâmica falando de força de atrito. A força de atrito ela é igual ao coeficiente vezes a força normal. Então, a força de atrito vai ser igual. Esse meu coeficiente, ele deu, que é 0,4. A força normal, ele deu também, que é igual a PY, ou seja, que é igual a P vezes cosseno de 53 graus. E agora, professor, como é que eu vou resolver se eu não sei quem é o peso? Ele não deu a massa do corpo. Aí nós vamos precisar adiantar o passo e aplicar a segunda lei de Newton. Resolver a questão, né? Simplesmente vai fazer o seguinte: força resultante é massa vezes aceleração. A gente vai aplicar a segunda lei de Newton, como a gente está fazendo em quase todas as questões. Então, qual é a direção do movimento? Esse corpo ele vai andar na direção de x, nessa direção do movimento. Então, eu vou somar as forças nessa direção de x. Ele não tem movimento na direção de y, nem na vertical, apenas na direção de x. Como o sentido é para baixo, quem estiver descendo, positivo, quem estiver contrário, negativo. Então, Px aqui ele vai ser o quê? Positivo. E a força de atrito, que está contrária ao movimento, ela vai ser negativa. Eu disse a vocês, numa das aulas anteriores, na aula de força de atrito, que quase sempre eu já fico com vontade de falar sempre, mas eu não gosto de falar sempre, mas na maioria das vezes, o atrito vai estar sempre contrário ao movimento. Ele está sempre resistindo, por isso ele é sempre negativo, quase sempre. Isso é igual a massa vezes aceleração. Pronto. Então a gente vai fazer Px. Quem é Px? Px eu tenho. Px é igual a P vezes seno de 53, certo? Menos Φ. Quem é Φ? Φ eu tenho também, ó, é Mi. Eu vou tirar, eu não vou nem botar o valor agora, eu vou botar só o coeficiente. Mi vezes força normal. Quem é a força normal? Que é PY, né? Que é P vezes cosseno de 53. Que é igual a massa vezes aceleração. Ei, professor, agora complicou. Aí eu vou desligar logo esse vídeo porque eu não estou entendendo mais nada. Ficou tudo muito difícil. Calma, gente. Primeira coisa, gente, pelo amor de Deus, não faça maluquice não, ó. Eu já vi alunos falando besteira, assim, tipo, cosseno vezes cos vezes, não é vezes 53, não, é cosseno de 53. Isso não é uma multiplicação. Posso botar 53, jamais colocar 53 em evidência, porque isso aqui é um termo só, gente. Isso aqui é um valor só. Então você não bota em evidência não, pelo amor de Deus. Seno, cosseno são coisas diferentes. Isso aqui não é trigonometria não. Mas são relações trigonométricas que são importantes, né? Agora, esse peso aqui, ele aparece aqui e aparece aqui. Nós podemos colocá-lo em evidência. Então, eu posso colocar P, vou botar de preto, P vezes, aí você abre o parêntese. Quem é que sobrou nesse primeiro termo? Seno de 53 graus. Menos, tirei o peso, sobrou quem? O coeficiente vezes o cosseno de 53 graus. Isso é fecho parênteses, não esqueça. Isso é igual a massa vezes aceleração. Beleza. Quem é a força-peso? Peso é igual a quem? Peso é a massa, nós já vimos aqui, peso é igual a m vezes g. Então, peso é a massa vezes a gravidade. Então, mg vezes seno de 53 menos mi vezes cosseno de 53. Isso é igual a massa vezes aceleração. Eu vou responder de maneira literal, sem botar os valores.
Depois, no final, ele substitui. Por quê? Porque se cair uma questão literal, sem ele dar valor nenhum, sem ele dizer, considere G, a gravidade igual a G, seno de o ângulo igual a θ, aí você acharia um valor literal, sem o valor numérico, né? Sem chegar no resultado. E é justamente que às vezes tem lá na alternativa para ele marcar a questão só o valor numérico, só o valor literal, e o estudante ele tem medo de fazer. Ele fica assustado, porque quando ele vê um monte de letra, ele acha que é uma coisa absurda, né? E é uma bobagem, uma simples bobagem. Observe, como tem massa aqui e massa aqui, a gente cancela. Então, quem vai ser a aceleração? A aceleração, deixa eu dividir aqui, vai ser igual, vou botar aqui, a aceleração é igual a G seno de 53 menos mi cosseno de 53. Pronto. Então, se tivesse uma questão literal, você normalmente faria assim. A igual G seno de θ menos mi cosseno de θ. Acabou. Estaria resolvido. Só que ele deu os valores. Ele disse que G é 10 e que o ângulo é 53. Deu o valor do seno e do cosseno. A gente vai substituir ali e fazer as continhas. E o coeficiente 0,4. Ó. Então, substituindo os valores, G vale 10. Seno de 53, 0,8 menos coeficiente 0,4 vezes o cosseno, que é 0,6. Pronto. Aí o cara às vezes... Aí, gente, assim, ó. O que é que eu já disse a vocês em aulas anteriores e digo aos meus alunos direto em sala de aula. Não adianta você fugir de determinadas coisas. Se você tem dificuldade de fazer conta, aprenda, dê um jeito. Porque se você pegar as questões em casa estudando e responder com a calculadora, na hora da prova, na hora do vamos ver, na hora que você vai estar realmente precisando fazer uma conta, você não vai acertar. E não é praga do professor, não. Eu estou dizendo, prevendo que você vai errar a conta se você não treina a fazer. Faça a conta. Aqui é muito simples. A gente vai ver uma maneira simples de fazer. Número decimal, o pessoal tem medo, mas é bem simples. Bora lá. A igual. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou manter o 10 aqui. Vou manter o 0,8. Certo? Menos. A gente vai multiplicar isso aqui. Eu tenho 0,6 vezes 0,4. Não tem erro nenhum não, ó. 0,6 vezes 0,4, tanto faz a ordem. Você vai fazer, ó. 4 vezes 6, 24. Tabuada, né? 6 vezes 4, 24. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Você vai contar. No primeiro termo tem uma casa, segundo termo mais uma casa. 1 mais 1, 2. Então eu vou andar 1, 2 casas. Então isso vai ficar quanto? 0,24. Pronto. Fiz quase a conta. Terminou a conta? Ainda não. Aí agora a gente vai subtrair. Fazer uma conta de subtrair. Eu vou pegar 0,8 menos 0,24. E aí, mais uma vez, gente, soma e subtração. Eu preciso colocar vírgula embaixo de vírgula. Vírgula embaixo de vírgula. Eu aprendi lá, por exemplo, lá no maternal. Vírgula embaixo de vírgula, né? Então você vai fazer 0,8 menos 0,24. Ô professor, e 0,24 não é maior que 0,8 não? Não, você não é doido não, não é maior não. Isso aqui é a mesma coisa que 0,80. Se você quiser acrescentar 0 aqui, você pode. Então não é maior não, gente. 0,8 é maior. Não é menor que 0,24, 0,8 é maior que 0,24. Eu completo 0 e subtraio, ó. Aí eu faço 10 menos 4, 6. Venho cá para baixo. 8 menos 3, 5. Baixa a vírgula, baixa o 0. Está tudo resolvido. Então, a aceleração é igual a 10 vezes 0,24.
10,56. Acabou? Ainda não. Falta só uma besteirinha. Quando eu multiplico por 10, eu ando uma casa para a direita. Se eu multiplicar por 100, anda duas casas para a direita. Neste caso, eu vou andar uma casa para a direita. Então, quanto vai ser a minha aceleração? A igual, andando uma casinha para a direita, vai ficar 5,6 metros por segundo ao quadrado. É o valor que a aceleração do bloco descendo esta rampa submetida a uma força de atrito. Então perceba que eu não precisei conhecer o valor da massa do bloco, certo? E fizemos umas contas simples, conta de multiplicar, conta de subtrair, nada de complicado, né? Já que ele deu os valores todos certinhos. E a questão é muito simples. Então, sugestão para você estudar para física. Refaça as questões, refaça os exemplos que você entendeu. Se entendeu, refaça para você aprender. Não fique só olhando, né? Tente refazer. Se teve dificuldade, volta para o vídeo. Pega a questão do jeito que ela está aqui. Bota na folha de papel. Tenta responder sem olhar. Depois, você olha se está errado ou se está certo. Confere. Se errou, faz de novo até você entender e aprender. Belezinha? Então, rapaziada, forte abraço. Próximo bloco, nós vamos gravar mais uma aula, continuando a parte de plano inclinado. A gente vai melhorar um pouquinho as questões, o enunciado. A gente vai fazer outra questão envolvendo plano inclinado, um pouquinho mais divertida, só para a gente começar a assimilar bem o conteúdo. Então, galerinha, aquele abraço. Não se esqueça de curtir o vídeo, né? Comentar, acionar o sininho, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para ajudar o canal a crescer. Valeu, pessoal. Forte abraço.